O ministro do STF, Alexandre de Moraes, emitiu hoje ofício cobrando explicações sobre um vídeo do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Na gravação, o presidente nacional do PTB afirmou que ora em desfavor do Xandão, fazendo uma referência ao próprio ministro. Alexandre de Moraes foi o responsável por determinar a prisão de Jefferson. O ofício foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro e também à diretoria do Hospital Samaritano da Barra da Tijuca. Alexandre de Moraes deu 24 horas para a Secretaria e o hospital explicarem como e quando o vídeo foi gravado. Vamos acompanhar alguns trechos do vídeo de Roberto Jefferson, que faz a oração lendo a Bíblia. Que um credor se aposse de todos os seus bens. Estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos, porque o Xandão não tem misericórdia da família de ninguém. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apague o pecado de sua geração. Estejam os seus pecados sempre, Xandão, perante o Senhor. Venha sobre ele a maldição, oro em desfavor do Xandão. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção, oro em desfavor do Xandão. Seja o meu acusador Xandão, vestido de desonra, que a vergonha o cubra como um manto, Pai. Eu oro em desfavor do Xandão. Esmague a tirania, Pai. Não se faz concessão, meu Deus, aos tiranos e à tirania. Cris. Em relação à oração em si, eu prefiro me abster de fazer comentários. Mas eu queria comentar aqui o novo pedido, do ministro Alexandre de Moraes. Ofício encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro e também à diretoria do Hospital Samaritano na Barra da Tijuca exigem em 24 horas resposta sobre as seguintes dúvidas: como e quando o vídeo foi gravado. O que ele está querendo? Prender um administrador penitenciário, prender um diretor de hospital porque tenham vacilado ali com a segurança e permitido que um preso ou que um paciente, na hora em que Roberto Jefferson estava no hospital se tratando com problemas de saúde, então um preso lá na penitenciária ou um paciente ter permitido que ele gravasse vídeos ali no ambiente, ele vai punir mais gente por causa desse grande crime cometido contra ele. Eu volto aos comentários anteriores. E o ativista do PCB que disse impropérios, pregou ódio, pregou violência contra ministros do STF, 3 semanas já e nada? E a cantora Fafá de Belém, que falou em tom jocoso que ia envenenar o presidente, nada? Não tem discurso de ódio aí, ninguém pregando violência? É uma hipocrisia tamanha. A gente vai ver até quando esse inquérito das fake news e essas prisões ilegais se prorrogarem. Não há nenhum jurista no país, não há advogados, não há ninguém que consiga tirar os poderes desse ministro. E aí eu lembro de novo o presidente do Senado, que há pedidos de impeachment, não só deste ministro, mas também de outros ministros do STF que abusaram da sua função, que cometeram ilegalidades, conforme o que está descrito na Constituição, pedidos de impeachment para serem analisados pelos senadores. A Constituição manda isso e o brasileiro de bem quer ver esses pedidos votados. Temos sempre que lembrar, porque andam fingindo que a gente não sabe, andam fingindo que a gente esquece das coisas. Não esquecemos. Zé. Esse é um salmo forte, 109, 8, 19, né? É muito forte. Ele fala que seja sua vida curta e outro ocupe o seu lugar, fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Na verdade é o seguinte, eu conversei com líderes do PTB e a assessoria jurídica disse que a situação de Roberto Jefferson não é boa e há uma grande dificuldade para tirá-lo da cadeia porque não se trata de um debate jurídico. Virou uma coisa pessoal. E quando é pessoal diante do Supremo Tribunal Federal, não há a quem recorrer mais. Eu tenho um texto aqui na página da Jovem Pan, indo lá em Colunistas, né, que fala exatamente do Daniel, que seria um intubado judicial.
e também está entubado, respirando por aparelhos, judicialmente, né? Roberto Jefferson. O que a gente questiona é o seguinte, é que ele deve ser julgado todos devem ser responsáveis pelos seus atos, omissões, né, e ações. Mas no caso aí, é direto no Supremo, não tem direito de defesa. E quando foi para o hospital, Roberto Jefferson escreveu cartas, se comunicou, passou áudios, eu recebi vários áudios, 3 áudios dele, né? Inclusive essa gravação, e foi isso que provocou aí a decisão imediata de levá-lo de volta à cadeia, né? Situação complexa, difícil de ser assumida e que o ministro Alexandre também pode assumir essa responsabilidade. Roberto Jefferson é um senhor enfermo, que tem dificuldades de saúde e que visivelmente aceitou a briga mesmo a custas da própria vida, porque a situação dele não é boa, a situação de saúde. Ele foi recomendado pela equipe jurídica, olha, você tem que maneirar e tal, só existe essa saída, e ele recusou-se a entrar nessa porta de saída de um recuo. Então, esta é a situação nua e crua do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Fiuza. Vitor, seguindo na linha assim, de não cansar a beleza da nossa audiência, diria o seguinte, todos sabem o que se passa, então a gente não vai ficar aqui examinando, né, como se a gente estivesse distraído e inocente essa cena, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele faz política e ele vestiu ali uma capa de caçador de bolsonaristas. Não é isso que está acontecendo? Então, é isso que sustenta as exorbitâncias do ministro Alexandre de Moraes. Isso é um desenho muito claro, que nós não vamos cansar a inteligência da nossa audiência explicando, né? Nós vimos o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, que conduz inquéritos tóxicos, criticados por inúmeros juristas eminentes, ou seja, no mínimo altamente controversos e, portanto, temerários. Nós vimos uma elite intelectual cínica brasileira bajulando esse tipo de conduta. Falávamos da Isto É, da revista Isto É há pouco. Nós vimos a revista Veja estampando a figura do Alexandre de Moraes ali, dando, inclusive, instigando essa prepotência que eventualmente é a sua característica pessoal, pelo menos parece, essa arrogância, né? Essa vontade de exercer poderes acima das instituições, de forma absoluta. Nós vimos a Veja dando essa capa do Alexandre de Moraes com o título A Muralha. Quer dizer, você cria uma história para incitar um tipo de comportamento, de conduta perigosa, tóxica, já criticada pelos grandes juristas, eminentes juristas brasileiros. Um próprio seu ex-colega, ministro Marco Aurélio Mello, classificando aquele inquérito das fake news como do fim do mundo. Isso não é pouco, isso é uma denominação pejorativa, indicando um instrumento institucional muito mal usado e usado de maneira exorbitante. E nós assistimos a essa anomalia com essa elite cínica instigando esse personagem, né? O nome do jogo é esse. E eu quero dizer que é claro que esse tipo, o Roberto Jefferson, o deputado Roberto Jefferson, foi um daqueles que se insurgiram contra os abusos do STF, foi preso e hoje ele está fazendo, evidentemente, um tipo de crítica que o Alexandre de Moraes mais deseja, né? Não que seja a intenção do Roberto Jefferson, né? Travar uma guerra particular, eu não acho que seja, mas alimenta esse tipo de conduta, de fantasia,
de enredo, né, criado em torno desse ministro e de outros também. Né, são os caçadores de bolsonaristas. Né? Então, eu quero concentrar a minha crítica não só naquilo que eu já indiquei, nos inquéritos que são conduzidos de forma inaceitável por juristas respeitáveis brasileiros, como com a conduta sendo questionada na própria justiça por elementos que não são mais os bolsonaristas. Eu quero fazer essa demarcação. Nós assistimos plataformas de rede social, grandes plataformas, que, em geral, também estão lucrando com essa historinha de caçadores de bolsonaristas de direita. Você não tem dúvida que, quando acabar esse período, o inimigo vai ser outro. Eles vendem essa historinha de somos revolucionários contra um inimigo aí. Entende? Eles não têm ideologia, isso é mercado. Eles estão criando ali, olha, a gente quer falar sozinho, a gente quer tirar da frente a crítica. Quando eles querem afirmar, por exemplo, que propaganda é ciência dentro da pandemia, desde o lockdown até as vacinas, até os tratamentos, eles vão lá e acusam todo mundo de terraplanista, aqueles que querem discutir ideias e circulação de conhecimento. Então, isso não é um problema desta conjuntura política brasileira, não. Isso aí é um artifício de dominação de poder. E o Google e o Twitter, dentro de um desses processos aberrativos, as duas plataformas afirmaram que a ação do ministro Alexandre de Moraes passava a representar censura prévia, justamente naquela sanha dele de querer suprimir perfis. Ele chegou a fazer isso fora das fronteiras nacionais do Brasil. Né? Então, a minha crítica eu quero concentrar aí. A elite intelectual, aqueles supostos aí civilizados, não é isso que vocês são? Que estão aí rugindo, esperneando contra o bolsonarismo. Tá bom para vocês esse tipo de conduta? Que o próprio Google, o próprio Twitter e o Google, portanto, o YouTube, já trouxeram, já falaram, opa, espera aí, né? Se nós vamos sancionar esse tipo de conduta, daqui a pouco, quem vai editar o Google e o Twitter e o YouTube é o Supremo Tribunal Federal. E eles não querem brincar disso, não. E vocês, elite cínica, que finge que não sabe o que está vendo e que finge que é tudo uma luta contra terraplanistas. Vocês querem instigar esse tipo de coisa? Né? É isso aí, vocês estão brincando com a fomentação ao autoritarismo e com a desvalorização das instituições.